Olha, gente, eu queria saber se foi essa série aqui, a segunda temporada do Pacificador, no caso, que algumas pessoas viram com antecedência e aclamaram como se fosse a melhor coisa já feita. Porque, sinceramente, tá difícil. Não tá ruim. Claro que não tá. Mas, assim, sempre tem os argumentos, tipo, nada a ver que o pessoal tira aí pra defender. E, cara, a ausência do James Gunn nessa temporada já tá começando a fazer efeito, hein? Se bem que, assim, ele escreveu os episódios. Mas acho que provavelmente ele não tava no set, porque ele tava ocupado, né, com a questão do Superman na época. Enfim, como sempre, fica aqui comigo que eu vou te contar o que eu achei desse quarto episódio da segunda temporada de Pacificador. Roda a vinheta. Bom, a gente já viu metade da segunda temporada de Pacificador. E, sinceramente, o que de relevante aconteceu até agora? Eu tô curtindo, mas confesso que tá num ritmo muito lento, a trama tá meio arrastada e acaba um pouco com a minha experiência, né? E repara que os últimos 2 episódios tiveram uns 35 minutos de duração. E eles refletem exatamente o meu ponto, que é o seguinte: se a história que querem contar é menor, não tem razão para estender por 8 episódios, algo que daria tranquilo em 6. O problema é que o James Gunn claramente não tinha história para segurar 8 episódios. Bom, vou dar o voto da dúvida que a gente ainda não sabe o que vai acontecer nos próximos 4 episódios. Mas se você olhar para os 4 primeiros, você percebe que não tinha conteúdo suficiente para 4 episódios. E agora, os episódios que faltam não tem mais pra onde correr. O Pacificador já vai cair na emboscada, então vai ter que ser na porrada, ação pra todo lado. Então, enfim, até que a gente teve um bom desenvolvimento de personagens. Não dá pra comparar com a primeira temporada, com aquele Pacificador bobão, com esse mais depressivo, né? Acabou que ele tá num tom bem mais depressivo. E isso tá foda de legal, cara. Mas tá na hora dele vestir o traje, velho. Tá na hora dele vestir o traje e fazer alguma coisa dessa série. Pô, mano, mas não tem como defender. E esse arco da Emilia Harcourt, cara? Pô, puta merda, tá uma chatice sem tamanho. E, assim, até a Adebayo, que era uma personagem bem subestimada, por sinal, com esse arcozinho dela, tá muito mais legal, Vai dar em alguma coisa, parece, né? Agora, a amizade da Adebayo e do Pacificador, é uma das coisas mais legais dessa segunda temporada. Desde a primeira, inclusive. Porque a amizade do Chris com a Adebayo é um dos maiores pontos altos de Pacificador pra mim. E agora, essa Harcourt vai foder tudo porque quer voltar pro empreguinho dela. Pelo amor de Deus. E tá com cara de que, no final, a Adebayo vai de fato conseguir abrir essa empresa dela e chamar os amigos pra trabalhar com ela. Parece um arco legal, né? Porque o Economos tá na merda já. Se ele permanecer na Argus, vai ser forçado. E com certeza a Harcourt vai se arrepender do que ela tá fazendo aí, de entregar o Chris, né? E a ironia é grande no caso do General Flagg, né? Porque ele critica a Amanda Waller e logo em seguida ele tá agindo exatamente como ela faria. A cena na casa da Emilia Harcourt deixou claro que ele já conhecia ela o bastante e sabia que ela tinha uma relação próxima, né, com o filho dele. E até cria aquela falsa sensação de proximidade, a ponto de pedir pra ela chamar ele apenas pelo nome, mas a gente sabe que é ladainha, né? E mesmo tendo as condições de ajudar ela, ele podia já ter contratado ela, ele prefere fazer uma chantagem, galera. E eu fico bem curioso pra ver qual direção eles vão dar pra esse personagem. Até porque a gente já sabe que ele vai aparecer em outros projetos. Podem justificar esse comportamento frio como consequência da sede de vingança contra o Pacificador, né? E depois transformar ele em um líder melhor. Ou então realmente assumir que ele vai seguir o caminho da Waller e no fim acabar se tornando talvez até tão manipulador quanto ela. E essa luta do Pacificador contra o Judomaster, hein? Ou o Mestre Judoka, pra quem preferir, né? Mas, cara, foi simplesmente insana. A direção mandou bem demais, com cortes pontuais, movimentos de câmera que deixaram tudo muito frenético. Parabéns ao diretor Peter Sollert pelo trabalho incrível nessa cena. E claro, a parte mais engraçada, o Judomaster chegando e mandando aquelas 500 cambalhotas, né, por cima do Pacificador é muito bom, né? Não tem como não rir. E agora a gente vai para um detalhe que talvez você tenha perdido. A origem da câmara de desdobramento quântico foi revelada, galera. E parece ser uma tecnologia alienígena que o Al Smith, o pai do Pacificador, roubou há 35 anos, depois de matar o seu dono alienígena. E eu achei legal que aqui deu uma esclarecida de que, obviamente, não foi o pai do Pacificador que criou esse universo de bolso. Ele não é nem tão inteligente quanto o Lex Luthor pra fazer isso, né? Lembrei até da primeira temporada, que tem aquele diálogo com o Vigilante, que ele diz pro Pacificador que o pai dele era inteligente demais pra um racista. Finalmente, os eventos de Creature Commandos são mencionados.
o Rick Flag Sr. diz pra Harcourt: eu quebrei as costas, besteira da Waller. Essa é uma referência ao momento em que o Clayface, o cara de barco, vai ter filme ano que vem, galera, quebrou as costas do Rick Flag durante uma luta em Critical Commandos. E o cara quase morreu. Além disso, tem uma foto da 11th Street Kids dentro do quarto da Harcourt, né? Que mostra essa conexão com a equipe. E, além disso, a gente tem o Rick Flag Sr. percebendo que a Harcourt tem essa foto emoldurada dos eventos da primeira temporada do Pacificador. E curiosidade, é uma foto real, tirada pela Jennifer Holland, com o celular dela durante as filmagens. Além disso, a gente teve uma menção ao pai fantasma do Pacificador. A Adebayo citou isso quando eles estavam discutindo sobre o outro mundo, e ela sugere que o Chris poderia estar tendo alucinações com seu pai morto. Isso faz referência à visão criada no final da primeira temporada, com o Chris e o pai dele sentados na porta do trailer. E o novo personagem, Red Saint Wild, tem poderes mágicos, olha que loucura. O Wild usa um feitiço para projetar um corpo astral, e ele pode estar provavelmente utilizando o vermelho, né? Que é um poder visto nos quadrinhos do Homem-Animal e do Mutano, que conecta toda a vida animal e os micro-organismos do universo. E The Red, uma habilidade que foi usada pelo Animal Man e o Beast Boy, foi criado por ninguém mais, ninguém menos que o Grant Morrison. E a primeira aparição foi em Animal Man 18, onde uma raposa e uma águia foram algumas das primeiras manifestações desse poder. Mais tarde, ele também se desenvolveu como uma força multiversal, que inclusive a gente pôde ver na série dos Titãs. Teve inclusive uma participação do Grant Morrison. E para quem não sabe, o vermelho é considerada uma das forças elementares do universo DC. Além do vermelho, a gente pode citar como uma das mais conhecidas, o verde, que foi muito bem explorada durante a saga do Monstro do Pântano do Alan Moore. E agora, uma menção mais que honrosa a Sacha Bordeaux, da querida Sol Rodrigues. Se tem uma coisa que nunca decepciona, são as aparições dela. E a melhor aparição sempre parece ser a próxima. Que mulherão da porra, hein? Todo episódio ela entrega presença, beleza e talento. Tá claro como o dia que Sol Rodrigues, como Sacha Bordeaux, é o grande destaque desse episódio. Na verdade, eu diria até que da temporada inteira. Eu não consigo me cansar dela, e tá mais do que explicado o porquê do Batman não ter resistido às tentações da Bordeaux nos quadrinhos da DC. E tenho quase certeza, vou cantar pedra aqui, de que no DCU não vai ser diferente, hein, galera? Pode esperar. Bom, o quarto episódio de Pacificador confirma o que já vinha sendo comentado. A temporada tá meio arrastada, mas entrega uns bons momentos. A luta do Pacificador contra o Judomaster foi insana, a direção foi afiada, corte bem feito e até aquele humor com 500 cambalhotas. Por outro lado, o arco da Harcourt continua sendo o ponto mais fraco, enquanto a Adebayo segue crescendo como personagem e mantendo uma relação bonita com o Chris. As conexões também marcaram presença, referência a Critical Commandos, revelação da câmara de desdobramento quântico, a foto da 11th Street Kids e até o pai fantasma do Pacificador. De quebra, a introdução incrível do Red Saint Wild, que trouxe o vermelho pro DCU, abrindo infinitas possibilidades. Dito isso, apesar de todas as leves críticas que eu fiz, é um episódio nota 8. E é isso, galera, esse foi o vídeo. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Comenta aí o que você achou do episódio e compartilha o vídeo. Lembrando que os episódios saem sempre às 22 horas na HBO Max. É isso, até o próximo vídeo, falou!